Depois que um homem começa a sonhar com o apocalipse, ele fará de tudo para construir um abrigo para proteger sua família, mesmo que perca suas amizades e até seu emprego como consequência. Por isso, Osh Take Shelter. Lembre-se que se você gosta dos vídeos, pode apoiar o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a continuar crescendo. Vamos começar! Durante uma tempestade estranha, conhecemos nosso protagonista de hoje chamado Curtis, que fica parado embaixo da chuva, que curiosamente é laranja como óleo. Parece que tudo foi um sonho, pois depois de tomar banho, ele está com sua esposa Samantha e sua filha Hannah. Ele deve pedir para ela, em linguagem de sinais, não alimentar o cachorro para que ele não se habitue. Mais tarde, ele vai trabalhar com seu amigo Dewar, que diz que não vão terminar, pois uma nuvem próxima indica que logo pode chover. Tudo se torna desculpa para adiar o progresso, procrastinando. Enquanto isso, Samantha passa a tarde com suas amigas, incluindo Nat, esposa de Duarte. Até que vê a pequena brincando com um pedaço de madeira de uma construção que seu pai está fazendo, o qual ela não deveria tocar. Um tempo depois, vemos que realmente começou a chover muito forte, obrigando os trabalhadores a terminar o dia mais cedo. Então vão a um bar relaxar antes de voltarem para casa. Lá, Curtis leva seu amigo enquanto ouve que ele está tendo problemas com a esposa, ao contrário dele, que leva uma boa vida com a família. Ao chegar em casa, a garota conta que o dia foi tranquilo. Só que Hannah ainda não conta com as outras crianças porque não consegue se comunicar com todos. Além de pedir para ele limpar o jardim para tirar os objetos perigosos. No dia seguinte, o protagonista vai fazer isso quando a tempestade piora, gerando tornados à distância. Ao mesmo tempo, o cachorro dele fica louco, tanto que arrebenta a corda que o prende para atacá-lo, quebrando o braço dele. Felizmente era outro daqueles sonhos estranhos dele, mesmo tendo sentido a dor da mordida. Mesmo desmaiado, ele afasta a filha para protegê-la, ignorando a esposa enquanto ela fala com ele, pois não quer contar sobre o sonho. Em uma reunião de trabalho, ele não consegue se concentrar, pois fica olhando para o braço, procurando alguma marca, ainda achando que tudo foi real. Ele precisa justificar ao chefe o atraso de ontem devido à chuva. Agora o vemos ajudando Dewart com a escavadeira até que ela se defende. Ele descansa observando um bando de pássaros voando de forma peculiar, algo que nunca tinha visto. E até pergunta ao amigo, mas não o escuta por causa do barulho da máquina. Ao chegar em casa, ele encontra Samantha irritada, pois deveria ter chegado muito antes devido a uma reunião na escola de Hannah. Coberto de barro, ele vai aprender mais sobre linguagem de sinais. Antes de compartilhar um pouco com ela, ele se desculpa. Depois ele vai até o carro na chuva, certificando-se de que a pequena está bem ao seu lado. E ao acelerar, percebe que há uma pessoa no caminho que o obriga a desviar, batendo em uma árvore, o que o deixa inconsciente. Ao acordar, ele vê a menina assustada até que alguém quebra as janelas para atacá-lo e a leva embora sem que ele consiga impedir. Embora seja apenas outro pesadelo do qual ele acorda um pouco traumatizado, quando sua esposa o vê, percebe que ele parece doente e pede para que fique. Porque sendo sábado, ela vai levar Hannah ao trabalho, lembrando-o do almoço de amanhã. Eles poderiam cancelar se ele não estivesse bem, mas ele insiste que não há problema. Então, eles vão às compras para montar uma casa cercada no quintal para o cachorro, onde ela o deixa trancado. Com medo de que seu sonho se torne realidade, Regun não consegue evitar olhar para seu velho porão, que ele não abre há muito tempo. Então, ele procura a chave para passar um tempo lá, até que sua família chega. Perguntando o que o cachorro fez para merecer ficar do lado de fora. No entanto, ele insiste que só precisa de um tempo sem os latidos dentro de casa, apesar de ter vivido lá a vida toda. Enquanto isso, ele ouve a notícia de um casal que ficou preso em casa com uma nuvem de gás tóxico e morreu. Após 11 horas, impotente para se salvar. Horas depois, ele vai procurar Hannah, que olha pela janela para um desconhecido, que depois tenta entrar à força. Quando tudo começa a flutuar, deixando-o sufocado. E apesar de ser outro pesadelo, ele acorda molhando a cama, então tenta evitar que sua esposa o veja nessas condições. Ele grita para ela lhe dar atenção, criando um problema com ela. Porque hoje é o dia do almoço em que ele deve ficar com a menina até que todos cheguem. Então ele pede o número do médico antes de se desculpar por sua conduta. Agora ele lava os lençóis para sair com Hannah até a biblioteca, procurando livros que o ajudem a entender pelo que está passando. E ao voltar para o carro, ele para no supermercado para fazer uma compra compulsiva de alimentos. No entanto, ele esquece que a família de Samantha o espera em casa para o almoço. Ele acaba chegando muito tarde, fazendo com que todos o esperem com fome, o que não agrada a ninguém. No dia seguinte, ele vai ao médico contar sobre seus problemas para dormir e os sonhos que parecem muito reais, por tudo o que fizeram com ele. Assim,
O médico lhes entrega uma receita para um remédio leve e o contato de um psiquiatra que poderia ajudá-lo com seu problema. Depois, ele vai a uma farmácia para comprar o que foi receitado, só que por ser tão caro ele paga a maior parte usando o seguro do trabalho. Ao mesmo tempo, vemos sua esposa em um escritório, onde conseguem a informação de um especialista para um implante em sua filha por causa da surdez. Ela fica completamente emocionada, pois esperava por isso há muito tempo. À noite, quando se encontram, ela parece muito feliz com a boa notícia. Eles até brincam com a menina, perguntando o quanto ela está animada. Depois, no quarto, a garota vê opções de viagens familiares. Antes que ele tome o novo remédio, que pela primeira vez em dias o deixa dormir tranquilamente. No dia seguinte, no trabalho, ele conversa com Dewar sobre quanta comida seria necessária para sobreviver uma semana. Bem quando ele ouve alguns trovões, apesar de o céu estar limpo. Ao notar que seu amigo não se surpreende, ele se afasta rápido para vomitar. Sobrecarregado pelos acontecimentos em sua mente, ele decide visitar sua mãe, a quem não vê há muito tempo. Porque ele nem sequer conhece Hannah, já que ela foi internada por problemas de saúde mental, o que ele aproveita para perguntar como tudo começou, com medo de que também seja o seu caso. No entanto, ao perceber que são sintomas diferentes, ele volta para casa se perguntando o que fazer sem contar muito para sua esposa. Mas que ele foi ver a mãe antes de fazer uma lista de compras para reformar o velho porão do jardim. Embora, por não ter dinheiro suficiente, ele vá ao banco pedir um empréstimo. Mais tarde, no trabalho, ele pede ao amigo para transformar o porão em abrigo contra tornados. Como uma prevenção caso algo venha a acontecer a qualquer momento? Depois, ele vai até uma mulher e explica que tem medo de ter esquizofrenia, porque fez alguns testes em livros que conseguiu e acha que tem delírios psicológicos. Por ser conselheira e não psiquiatra, ela só pode recomendar a quem ele deve procurar. A menos que ele queira desabafar com ela, contando como tudo começou com sua mãe. Em outra cena, ele trabalha no abrigo, enquanto Amanda também trabalha. Ao chegar e ver todo o processo, ele fica irritado por não ter sido avisado, e fica ainda mais irritado quando informam a origem do dinheiro, já que terão grandes gastos no futuro, como pedir um empréstimo para um abrigo que não vão precisar. Quando ela pede explicações sobre seu comportamento estranho ultimamente, ele prefere não contar nada para não preocupá-la. Nem mesmo sobre a receita para dormir que o médico lhe deu, aquela que ele decide triplicar esperando que o efeito aumente. No entanto, isso só piora as coisas, porque no meio da noite ele acorda tendo convulsões. Assustando tanto a esposa que ela liga para a emergência, ele volta a si e pega o telefone para cancelar a chamada, recusando ajuda. Como resultado, ele é forçado a contar à garota sobre seus sonhos. Nesta noite, houve uma briga com Duarte durante a tempestade. O que complica a vida é quando ela o olha com desconfiança no trabalho no dia seguinte. E até vai com seu chefe para pedir que o troque porque não o quer em sua equipe. Mais tarde, ele vai a uma loja comprar máscaras de gás antes de prosseguir com a construção do abrigo. Bem na hora em que seu irmão Kyle A. chega, a quem a garota chamou para fazê-lo cair em si sobre o que está fazendo. Coisa que obviamente não consegue, porque ele está decidido a continuar. Antes de partir, ele pergunta se ainda quer adotar um cão para as filhas e entrega o seu, pois não quer deixá-lo no abrigo. No dia seguinte, ele vê sua esposa encharcada na cozinha, pois chove lá fora. Só que ao notar que ela está estranha, olhando suspeitosamente para uma faca, enquanto ele pede para que ela não faça isso, porque sabe que ela planeja atacá-lo. No entanto, como era de se esperar, era outro sonho. Mas por culpa dela, ele já não a olha da mesma forma, temendo que ela possa atacá-lo a qualquer momento. Porque o chefe está lá vendo o abrigo, já que Dewar contou para ele que trouxe máquinas do trabalho sem permissão para isso. A troca de equipe solicitada pelo protagonista motivou a demissão deles, pois ele violou diversas regras. Ao contar para Samantha, ela fica preocupada, pois seu seguro pagaria o transplante da menina. Mas sem trabalho, o seguro não vai mais cobrir nada, então ela lhe dá um tapa antes de ir embora. Em uma nova cena, ele retorna para falar com a conselheira, mas agora um homem a substituiu, informando que ela foi transferida para outro departamento. Então ele pede para começar a história do zero para poder ajudá-lo, mas Curtis prefere ir embora antes de ter que explicar tudo de novo para outra pessoa. Quando a garota retorna para casa, ela o questiona se ele esteve em seu sonho, devido à reação dele quando ela tentou tocá-lo anteriormente. Então, ao ouvir a confissão, ela explica que não quer deixá-lo, mas vai ter que procurar um psiquiatra, além de conseguir outro emprego para poder pagar o transplante de Hannah. Posteriormente, ele vai a uma reunião de amigos, mesmo não querendo ir. Samantha o convenceu, pois precisavam fazer algo em família. Inclusive, Dewar está lá olhando para ele de longe, pois não se falam desde a demissão. Mais tarde, enquanto comia, ele nota olhares estranhos das pessoas. Seu amigo se aproxima e pergunta por que ele está ali, já que ele contou para todo mundo o que está fazendo em casa com seu abrigo.
E como obviamente quer brigar, Curtis o enfrenta dizendo que está irritado porque por culpa dele também foi punido no trabalho com semanas sem pagamento. E como consequência, ele o agride porque não quer ouvir que ele sente muito, terminando com um golpe forte na perna que o deixa no chão. Então nosso protagonista explode, gritando para todos que não está louco porque sabe que uma tempestade gigante está se aproximando para colocar a cidade em perigo. Porém, ao perceber que até sua filha o teme, ele desaba em lágrimas, sendo confortado pela esposa, que ela entende o que ele enfrenta. Ele não age assim por raiva, mas por medo, devido a seus pesadelos constantes. Dias depois, enquanto ele consertava o carro, a menina vai silenciosamente para a rua. Ele corre para protegê-la antes que algo ruim aconteça. Justo quando vê os pássaros voando estranhamente de novo, embora ao ouvir um trovão, as aves se voltam contra ele antes de começarem a morrer. Curiosamente, isso também foi um sonho do qual Samantha o acorda. Mas agora ele precisa se levantar depressa, pois os alarmes da cidade estão soando devido a uma grande tempestade que os força a correr para o abrigo. Uma vez lá dentro, ele se certifica de fechá-lo completamente por dentro para buscar oxigênio para a pequena. Ao mesmo tempo, são distribuídas as máscaras de gás, porque sem saber o que pode acontecer, precisam que todos estejam bem protegidos. Depois de um tempo, quando acorda, vai até a porta se perguntando se já acabou, mas ao tocá-la, sente que os trovões ainda rasgam o céu. Posteriormente, um familiar o desperta, informando que a tempestade passou e solicita que ele abra a porta, pois lá fora só se ouve tranquilidade. Apesar de ele insistir que a porta ainda reproduz os estrondos da tempestade. Ele questiona Hannah se ela consegue sentir isso sozinha, e ela nega. Assim como Curtis, ele não se sente capaz de lutar contra seus instintos, ele entrega a chave para sua esposa abrir. Porém, ela explica que, se ele fizer isso, o medo do apocalipse que sente não cessará. Então, deve ser ele quem abre aquela porta para provar a si mesmo que as coisas estão bem. E finalmente, como um grande ato de amor pela sua família, ele faz isso e descobre que o sol já nasceu. Trabalhadores e vizinhos estão consertando a eletricidade danificada e recolhendo os poucos galhos caídos das árvores, porque parece que a tempestade não foi tão catastrófica quanto ele esperava. O casal procura um psiquiatra para que ele seja avaliado, quem aconselha que ele se afaste do abrigo por um tempo para que possa esquecer a necessidade de usá-lo, recomendando que tirem as férias que já tinham planejado. Junto com um medicamento que vai ajudá-lo a melhorar, ele precisará ser internado em um hospital psiquiátrico. Em uma mudança de cena, nosso protagonista brinca com a pequena na praia, quando ela lhe avisa em libras sobre uma tempestade se aproximando. Até mesmo Samantha consegue vê-la, porque desta vez é real, sendo algo que ninguém jamais enfrentou antes, de tão grande que é. Embora fique a dúvida se a profecia de Curtis se cumpriu ou se é outro pesadelo. Este foi Take Shelter. Deixem o like, comentem sobre outros filmes que querem ver no canal, inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos.